Calito, você quer falar sobre essa questão dos nordestinos? Vamos lá? Quero sim, porque é uma questão polêmica, né? Quem me segue há muito tempo nas redes sociais, quem me conhece sabe, brincadeiras à parte, né? Quem me segue há muito tempo nas redes sociais não vê eu fazer discursos fazendo crítica sem sentido, né? Toda crítica que eu faço é uma crítica construtiva para a gente poder ampliar o debate, para ter um debate cada vez de maior qualidade, né? Ontem eu publiquei nas redes sociais que eu tinha ficado muito chateado e muita gente pensou que era algo relacionado à minha vida pessoal, algo do tipo, mas não, gente. Era algo relacionado à nossa luta aqui nas redes sociais. Eu estou aqui no YouTube junto com um monte de gente desde 2015, na época ainda que não era a moda, né, ser de esquerda, a moda era ser anti-esquerda, a moda era atacar o PT, atacar a Dilma, atacar o Lula, atacar o PSOL, atacar o MST, o MTST, e aí a gente está aqui desde 2015, né, eu lá no meu canal Historiador Primeiro, o Clayson também está nessa luta há muito tempo, eu conheci o Clayson em 2016, enfim, tem muita gente que está nessa luta aqui. E tem alguns comunicadores de esquerda do Nordeste, né, tem o meu amigo André Jacobina, tem o João Antônio também, do portal Clique Político. E ontem eu descobri que algumas figuras, as figuras de comunicação da esquerda do Nordeste, não foram convidadas para a posse do Lula. Eu, inclusive, descobri que nem eu fui convidado, que eu tinha dito que eu tinha sido convidado, e eu fui abrir o e-mail que eu recebi, e, na verdade, o e-mail que eu recebi é o e-mail confirmando a minha ida para o Festival do Futuro. Porque como tinha uma quantidade de pessoas para acessar o festival, então eu tinha de confirmar a minha ida. Então, assim, eu acho isso uma falha gravíssima, não ter um comunicador de esquerda de política, tá? Não é um influenciador não, tá, gente? É um comunicador de política da esquerda na posse, pelo menos até onde. Eu não estou falando correspondente, porque tem portais como, por exemplo, os Jovens pela Democracia, que é um coletivo, que tiveram representantes lá, porque eles são coletivos. Não eram jornalistas livres? Jornalistas livres, porque são coletivos, então... Eu não estou me referindo a coletivos, eu estou me referindo a comunicador de esquerda do Nordeste que está aqui no Nordeste. E isso não aconteceu somente agora, aconteceu outra vez também. Na festa de setembro, que foi aquela festa que vocês me ajudaram lá no canal Historiador a juntar uma vaquinha para ir para São Paulo, eu também não tinha sido convidado. Uma pessoa da mídia alternativa percebeu isso e me ligou. E falou, Carlito, vai ter o evento agora, segunda-feira. Você foi convidado? Eu falei, não fui convidado. Ele não pode ficar tranquilo que eu vou resolver, que isso é um absurdo. E na época, inclusive, não tinham sido convidados nem eu e nem o Rony Teles. Tanto que o Rony Teles, eu vou até trazer isso aqui de bastidor, não queria ir, que ele ficou chateado, né? Porque o que a gente está fazendo aqui não é luta por protagonismo individual. Mas vamos raciocinar comigo aqui, Pedro. O nordestino é foda, salvou o Brasil da desgraça, que é o fascismo, graças ao Nordeste, beleza. E aí, na hora que a gente precisa ter os espaços, a gente acaba não tendo, entendeu? Então, não estou falando que não tenham representantes do Nordeste. Eu estou falando de comunicadores, canais de política da esquerda, do Nordeste, eu não vi. Se tem algum que eu não conheço, mandem para mim, para eu poder acompanhar, mas dos que eu conheço, eu não vi lá. E isso me deixou muito triste, porque uma coisa é eu não querer ir, eu não poder ir. Outra coisa é eu não ser convidado. Sim. Outra coisa é o João Antônio não ser convidado. O André Jacobina não ser convidado. Não teve uma preocupação, na verdade, Carlito, estratégica, que eu imagino, porque eu tenho dados, assim, quando vocês participar daquela coletiva com o Lula... 247 não é Nordeste, e não é coletivo. Eu não estou falando coletivo, tá? Gente. Eu não estou falando coletivo, porque tem gente do Nordeste no 247, tem gente do Nordeste em vários outros portais que estavam lá. Eu estou falando uma mídia, um comunicador de política genuinamente nordestino, que mora no Nordeste. Não tem uma organização. O que aconteceu? Eu vi muito comunicador pequeno, assim, não no convescote mais íntimo do Lula, mas tendo acesso a alguns lugares da posse. Eu vi muito global tendo destaque. Então, eu vi muito influenciador global e muito ator global, muito artista global. E aí fica uma coisa que é eterna esquizofrenia da esquerda. Quando é que vocês vão entender que, tipo, vocês... O Rony foi convidado, gente. O Rony foi convidado, só que o Rony mora no Tocantins. O Rony não é nordestino, entendeu? O Rony não é nordestino. É isso que eu tô falando, que o Rony foi, o Akia Santari foi, o Rovai foi, acho que o Kiko foi também... O 247 foi, só que eu tô falando que mídia, eu acho que isso para mim é gravíssimo, porque foi o Nordeste que mais uma vez deu vitória à esquerda pro Brasil. E o que eu falei no off com o Pedro Zambarda, e tô falando publicamente aqui também, não é porque eu não fui convidado, é porque não teve nenhum comunicador de esquerda do Nordeste convidado. Se tem algum que eu não conheço e que foi, vocês mandem para mim. Porque dos que eu conheço,
nenhum foi convidado. E eu acho que precisa ter uma certa clareza, que eu volto a dizer, a coletiva que vocês fizeram com o Lula, ela deu uma super audiência, até porque esses pontos foram abordados, essa questão da comunicação dos canais, era uma coisa que não Tocantins era... não é Nordeste, gente. Eu tô falando do Nordeste. É no Centro-Oeste, aliás, não é no Norte. Então é muito importante vocês entenderem que tem que ter essa preocupação, do mesmo jeito. A gente não fala sobre democratização da mídia? E porque me ligavam, Pedro. Eu vou dizer uma coisa pra você agora. Eu te disse isso ontem, a gente conversou muito. De tudo que aconteceu na minha vida de 2018 pra cá, isso foi o que me deixou mais triste. Porque foi eu. Ontem minha esposa até me viu, ontem eu fiquei arrasado. Quando eu descobri que não só eu não fui convidado, como nenhum comunicador de esquerda do Nordeste foi. Quando eu digo comunicador, não é humorista. Quando eu falo comunicador de política, não é humorista, não é stand-up, não é digital influencer que fala sobre pautas de esquerda. É alguém que faz o trabalho de política. Como eu faço, como o João Antônio faz, como o André Jacobina faz. O próprio Tiago dos Reis, que eu não gosto muito do trabalho do Tiago dos Reis, eu não gosto, é público, por questões de bastidores que vocês não sabem, eu não vou trazer pública aqui, mas eu não sei nem se ele foi convidado. Mas ele tá fora do Brasil. Eu não sei se ele foi convidado, porque, por exemplo, e sabe quando é que eu descobri isso, Pedro? Olha como é que foi interessante para a audiência que tá aqui agora. Eu sigo uma influenciadora comunista, que é minha amiga, inclusive, e ela falou que ela foi convidada algumas semanas atrás para ir para posse. Aí eu falei, ué, então teve outro convite? Aí eu fui abrir o e-mail que eu recebi, né? E quando eu fui abrir o e-mail que eu fui ler, tava lá, que era para eu confirmar minha participação no Festival do Futuro, que tinha uma quantidade de gente para entrar, e que as pulseirinhas, né, que você tinha acesso. E aí eu acabei vendo que, na verdade, eu não fui convidado para posse. Eu fui convidado para o festival. Fui convidado, não, fui avisado que para eu ir para o Festival do Futuro eu tinha que confirmar minha presença. E assim, é a segunda vez que acontece isso em 2 meses. A outra vez, uma figura da grande mídia alternativa de esquerda percebeu que eu e o Rony estávamos de fora e outros comunicadores da esquerda estavam de fora e ligaram para mim e para o Rony. O Rony ficou pé da vida na época porque o José Fernandes, por exemplo, do Portal do José, não foi convidado. Só para o pessoal que está aqui entender. E eu não estou falando nem só de mídia do Nordeste, né? Eu estou falando agora de mídia. Acho que o José foi o canal que mais... Não tem organização, não tem critério, gente. Eu acho que o José foi o portal que mais cresceu em 2022, que ele ganhou 500 mil inscritos. É advogado, é professor de direito constitucional, tem feito uma luta brilhante, tem quase 1 milhão de inscritos. O trabalho do José é muito bom. O José também não foi convidado. Nem para esse evento agora e nem para o outro evento. Né? Nem para esse evento agora e nem para o outro evento. Aí o Thiago também não foi convidado, né? Eu não sei porque eu não converso com o Thiago, eu tenho alguns problemas com o material que ele produz e com algumas coisas de bastidores, então eu não falo do Thiago aqui, mas como ele também é nordestino... Mas é o que eu tô te falando, Carlito, não tem critério, essa que é a questão. Mas tem critério, sabe por quê, Pedro, que tem critério? Porque a assessoria do Lula, quando queria falar algumas coisas que eu não posso tornar pública aqui, sabia o meu telefone. Teve uma situação específica que o assessor direto do Lula ligou para mim, conversou quase 40 minutos para desabafar sobre uma situação que eu não posso tornar pública, e aí ele soube encontrar o meu telefone para falar comigo. Ligou em um sábado à noite, 7h30 da noite. Eu estava em um churrasco, ele falou, posso ligar para você? Eu falei, pode. E aí ligou e descascou o que tinha de descascar, porque a gente está aqui também para dialogar, né, para conversar. As viagens que a gente foi para São Paulo, todas custeadas pelo meu bolso, as do Rony pelo bolso dele também. Só que eu achei uma falta de respeito. E eu vou te dizer, não vou dizer nem por mim, porque eu não podia ir. Eu já tinha deixado isso claro para você, já tinha comentado com outras pessoas que meu pai vai casar esse mês agora, eu não tinha como ir para Brasília, depois ir para Itabuna, que é onde meu pai vai casar. Eu vou tirar 10 dias de férias com a Ana Paula, e também não ia ter como bancar esses 10 dias. Eu também não queria pedir mais colaboração aos apoiadores do canal, porque eles colaboraram muito comigo no ano de 2022. Pedro, só na época da enchente de Itabuna e da região do sul da Bahia, a gente arrecadou mais de 100 mil reais em doações. Depois o meu canal quase que faliu no mês de março ali. A gente arrecadou mais 30 mil reais para eu poder quitar tudo que a gente estava devendo e ficamos com saldo no canal. Depois veio ali, abril, ganhei passagem para ir pro evento do Lula. Depois ganhei passagem também para ir participar do Inteligência Limitada, os seguidores me deram em maio. Depois ganhei passagem de novo para ir lá pro evento do Brasil do Futuro, a live do Brasil do Futuro, o Brasil da Esperança em setembro, entendeu? Então não tinha condição de vir a público e falar isso, porque eu não fui para posse por questão financeira, mas eu entendo que o grupo que mantém o nosso trabalho ajuda tanto que chega um momento que você não tem mais de estar pedindo nada, é só agradecer, entendeu? Então precisava deixar isso claro aqui, né? Alô, assessoria do Lula, Crispiniano, Flávia, tá? Vocês erraram. Não adianta agradecer o nosso voto do Nordeste, tá?
Não adianta agradecer o nosso voto do Nordeste e não reconhecer a nossa luta. Ontem eu fiquei arrasado. Porque eu falei, caramba, a gente fez o que fez e não lembraram da gente. Você me falou também de um influenciador, que a gente não vai citar o nome aqui, que é muito pequeno, né? E que estava lá porque é próximo de alguém, que a gente também não vai dizer aqui. Então, assim, eu quero deixar isso claro. Foi algo que me deixou muito chateado. Não porque, eu volto a dizer, não é porque eu não fui convidado. Porque eu citei até o Thiago aqui, que é uma pessoa que eu tenho diversas divergências. Mas é inadmissível toda a luta que a gente teve de fazer. Pedro, eu mobilizei com o pessoal do pessoal aqui para ir lá desmontar os grupos. Eu só não fui lá no lugar na hora, porque a Ana Paula ficou com medo de eu ir lá fazer uma coisa comigo. Mas a gente se juntou com o pessoal do pessoal, montou um grupo, o pessoal foi lá. Eu vim aqui fazer live para denunciar. Cada um foi para frente. Naquele momento, a minha frente era vinda divulgar no YouTube. Para uma audiência que naquele dia acho que bateu 12 mil pessoas. O pessoal foi lá e desmontou. Então, assim, toda a mobilização que a gente fez. O João Antônio, que também tem um trabalho muito importante. O Thiago, que apesar de, como eu disse, eu não concordar com a maneira que ele aborda os vídeos, ele tem uma audiência que gosta do trabalho dele, e independente de qualquer coisa de eu gostar ou desgostar, ele teve relevância também nessa discussão política, pública, e ele não foi convidado. Ele não foi convidado. Até onde eu sei. Eu não fui convidado, o João Antônio não foi convidado, ele não foi convidado, e a nível de Brasil, alguém do tamanho do José Fernandes não ser convidado. E não adianta dizer que a assessoria do Lula não tem noção disso, porque quando ela fez a live dos 12, ela tinha noção. Porque eles chamaram, segundo eles, os 12 comunicadores que estavam fazendo um trabalho mais relevante na interpretação deles naquele momento, na internet, sobre política. Então, como é que em abril eles sabiam o nome dos 12 e agora, por exemplo, em dezembro, eles só lembraram o nome de 2? Porque dos que estavam lá, somente o Rony e o Aquias não foi, mas ele foi convidado. Todos os outros que estavam lá, eu não sei se... E a Laura, se não me engano, também foi convidada. 3. E os outros não foram. Então, assim, é uma coisa que precisa ter atenção. Quando, na minha entrevista com o Lula, Pedro, a primeira coisa que eu comecei, a minha pergunta foi: nós do Nordeste não somos acessório para ninguém. E expliquei o porquê que a gente vota na esquerda e no PT. E hoje eu me sinto muito triste em saber que depois de hoje, eu tô na luta desde 2015, porque muita gente me conheceu em 2018, mas o meu canal é de 8 de setembro de 2015. O meu primeiro vídeo de política foi em outubro e novembro já de 2015, falando sobre o golpe que a Dilma iria sofrer. Então, eu acho que isso é um absurdo, não por causa de mim, eu volto a dizer, até me excluam da discussão, mas porque não teve com o convite, por exemplo, para o Jumentinho Amarelo, que apesar de ter votado no Ciro Gomes, fez uma campanha importante para o Lula no segundo turno, e que estava fazendo um trabalho de politização importante também. Não teve o convite do João Antônio, aparentemente não teve o convite para o Thiago, não teve o convite para o André Jacobina, não teve o convite para mim. E eu só descobri que o convite foi formal porque uma pessoa que eu sigo, como eu te disse que recebeu o convite em casa, mas que não pôde ir. Entendeu? Enfim, fica essa situação. Quem quiser acompanhar mais, talvez eu faça um vídeo no meu canal falando sobre isso. Talvez não, também eu não sei. Mas eu precisava externar isso aqui porque é uma falha gravíssima.